Então, bom dia. Vamos então proceder aqui a uma revisão do conteúdo Ligação Química, da disciplina de Física e Química A, de matéria de 10º ano. Relativamente à ligação química, o que há a dizer é o seguinte. Portanto, porque é que os átomos formam ligações químicas? Eles formam ligações químicas porque eles não são eletricamente estáveis. Então, os átomos ligam-se a outros átomos para ficarem com configurações eletrónicas estáveis, semelhantes às dos átomos mais estáveis na natureza que existem, que são os são os do grupo 18, são os gases inertes que não reagem. Portanto, todos os átomos ligam-se a outros átomos para ficarem com 8 eletrões de valência, ou então 2 eletrões se só tiverem uma orbital. E por isso depois darão origem às moléculas. E há grande diversidade de substâncias compostas que existem na natureza. Portanto, a partir daqueles 118 elementos químicos que existem na tabela periódica, formam-se todos os materiais conhecidos. Para ficarem com configurações eletrónicas semelhantes à do gás nobre mais próximo na tabela periódica, é este o objetivo dos átomos na natureza. Eles, portanto, regem-se pelo chamado princípio de energia mínima. Que tipos de ligações químicas é que existem? Então, ligações químicas são as ligações que se estabelecem entre os átomos. São intramoleculares, dentro dos átomos, dentro das moléculas. Portanto, ligações químicas podem ser iónicas, metálicas ou covalentes. As iónicas dão origem aos sais e estabelecem-se entre íons. Verifica-se uma transferência de eletrões, sendo que um dos átomos da ligação cede eletrões e o outro capta eletrões. Há ainda a ligação metálica, que se estabelece entre átomos metálicos, átomos de elementos metálicos, e há também a ligação covalente. Na ligação covalente pressupõe-se uma partilha de eletrões de valência, estabelecendo-se então, formando então as moléculas. Destas três ligações químicas, a mais forte é a iónica, a seguir a covalente e depois a metálica. Quando dois átomos se aproximam, vamos então estudar aqui um pouquinho o que é que acontece quando se estabelece a ligação química em termos energéticos. Quando dois átomos se aproximam, surgem dois tipos de forças. Há as forças atrativas, que se estabelecem entre os prótons e os eletrões, são forças atrativas, e há as forças repulsivas, entre prótons e eletrões. Portanto, aqui, como nós já sabemos, as forças atrativas estabelecem-se entre partículas com cargas elétricas opostas. As forças repulsivas estabelecem-se ou acontecem entre partículas com carga elétrica igual. Tem aqui um diagrama representativo disto, portanto, temos dois átomos que, ao aproximarem-se, portanto, há um balanço destas forças. Portanto, temos entre os núcleos de um átomo e os eletrões, quer da sua nuvem, quer da nuvem do átomo vizinho, há aí uma força atrativa, não é? As forças repulsivas estabelecem-se entre os dois núcleos dos átomos vizinhos e entre as duas nuvens também dos átomos vizinhos. Portanto, cargas opostas atraem-se, cargas do mesmo sinal repelem-se. Então, dois átomos instáveis aproximam-se e, quando atingem o estado de energia mínima, forma-se então a tal ligação química. Portanto, para se estabelecer esta ligação química, há um comprimento de ligação, portanto, há um raio ótimo de equilíbrio. É o raio ao qual corresponde
a ligação química, o comprimento da ligação química. Então, aqui representada está a energia potencial do sistema, dos dois átomos quando se aproximam e se estabelece a ligação química. Eles, quando estão muito afastados, não estão sequer sob a ação de forças atrativas nem repulsivas, portanto, eles não interagem e, portanto, aqui a energia potencial do sistema, quando eles estão muito afastados, é zero, não é? À medida que eles se vão aproximando, como existe esta possibilidade de estabelecer uma ligação química e de quer um dos átomos, quer o outro, se tornarem eletricamente mais estáveis, então a energia potencial do sistema vai diminuindo. Diminui até que atinge um ponto, um valor mínimo, é quando se atinge o máximo de estabilidade do sistema. E é neste preciso instante, ou correspondente a um raio de equilíbrio, que se estabelece a ligação química. Portanto, a ligação química terá um comprimento, neste caso, neste exemplo concreto, terá um comprimento correspondente ao raio de equilíbrio, neste caso será de 121 picómetros. Este será o comprimento da ligação química. Será a distância que separa os dois núcleos dos dois átomos. À medida que eles se vão, portanto, depois o que acontece é que os átomos, se aproximarem em demasia, a energia potencial do sistema aumenta, porque começam a sobrepor-se as forças repulsivas entre os dois núcleos. Não é? Portanto, tem que haver aqui um raio de equilíbrio. E a distância entre os dois átomos não é fixa, não é sempre a mesma. Existe ali, eles ora se aproximam, ora se afastam, mas andam sempre ali à volta daquele raio de equilíbrio. Se aproximarem muito, atenção, se aproximarem muito, a energia potencial do sistema aumenta tanto que eles depois acabam por se afastar. Não é? Pronto. Portanto, há este raio internuclear de equilíbrio, que é quando a molécula atinge o máximo de estabilidade e corresponde ao comprimento de ligação. A distância ideal entre os átomos para se formar uma ligação chama-se distância de ligação, sendo mais comum chamar-lhe o comprimento de ligação. Começando pela ligação iónica, vamos caracterizar. Primeiro, a ligação iónica ocorre em compostos iónicos, portanto, ditos os sais. Por exemplo, o cloreto de sódio, iodeto de potássio, sempre que no nome químico nós vemos a preposição de e logo a seguir o nome do metal, isto é um composto iónico, é constituído por íons, sendo que o que aparece no início do nome, por extenso, portanto, no início do nome, é o meu anião. E depois vem a preposição de e depois logo a seguir o nome do catião. Na fórmula química do composto iónico, faz-se uma inversão da apresentação. Primeiro aparece o catião e depois o anião e depois temos que acertar as cargas. Ora, na ligação iónica, em geral, ela estabelece entre átomos metálicos e átomos de elementos metálicos e átomos de elementos não metálicos. E caracteriza-se pela transferência de eletrões dos átomos metálicos para os não metálicos. O caso do cloreto de sódio. O sódio tem um elétron de valência, está no grupo 1. O cloreto, no caso do cloro, está no grupo 17, tem 7 elétrons de valência. O sódio vai ceder esse elétron de valência ao cloro, formando íons que depois eles atraem-se devido à existência de cargas elétricas opostas, não é? No caso da ligação iónica, estabelecem-se redes cristalinas. Quando um dos átomos tem tendência a perder eletrões e o outro a ganhar, e então para ficarem estáveis, então é este o tipo de ligação química que se estabelece. Ainda, alguns sais são hidratados, portanto têm moléculas de água
incorporados nas suas estruturas cristalinas. Como exemplo comum, fala-se muito do sulfato de cobre anidro e o sulfato de cobre hidratado. Na fórmula química, quando estamos perante sais hidratados, apresenta-se um pontinho assim em negrito, normalmente, e depois o número de moléculas, ou o número de moles de moléculas, que estão associadas a cada molécula ou a cada mole de moléculas do sal. Neste caso, esta fórmula química lê-se sulfato de cobre pentahidratado, quer dizer que há 5 moles de moléculas de água para cada mole de moléculas de sulfato de cobre. Neste caso não são moléculas, é um composto iónico. Portanto, a diferença é entre a representação da fórmula química do sulfato de cobre anidro, sem água, e o sulfato de cobre hidratado. Passando à ligação metálica, que também é fácil de caracterizar. Portanto, ela ocorre em metais, os átomos são todos iguais, todos eles têm tendência a ceder eletrões, porque todos os átomos dos elementos metálicos ou têm 1, 2 ou 3 eletrões de valência, portanto, e eles estão fracamente unidos, são fracamente atraídos aos núcleos. Por isso a energia de ionização é baixa. Portanto, é fácil estes eletrões de valência deslocarem-se de átomo em átomo, de nuvem em nuvem eletrónica. E é de facto isto que acontece. Portanto, existe num pedaço de metal, existe um conjunto de eletrões, que são os eletrões de valência, que estão fracamente unidos aos átomos e eles tornam-se livres. Eles chamam-se eletrões livres porque eles circulam de nuvem em nuvem eletrónica, formando uma espécie de mar de eletrões. Chamamos mesmo um mar de eletrões. Portanto, há uma partilha deslocalizada destes eletrões de valência entre os átomos. E é precisamente nesse mar de eletrões que se estabelece a ligação química. Portanto, temos um conjunto de cationes. Na realidade, o que é um pedaço de metal são cationes que cedem os seus eletrões de valência ao átomo vizinho, mas este, por sua vez, não os quer e depois vai ceder ao outro, e então formam-se então estes eletrões livres. Quando nós sujeitamos um pedaço de metal a uma diferença de potencial elétrico, não é? O material é condutor da corrente elétrica. Porquê? O que é um material condutor da corrente elétrica? Quer dizer que consegue criar um movimento de eletrões. E, de facto, são estes eletrões livres que facilmente são deslocalizados, são obrigados a seguirem uma corrente. E por isso é que os metais são bons condutores elétricos, porque têm estes eletrões livres fracamente ligados aos átomos da rede metálica. Então, passando à ligação covalente. A ligação covalente caracteriza-se pela partilha de eletrões de valência. Ela estabelece entre átomos cujas tendências eletrónicas é para ceder eletrões. Portanto, são átomos que têm normalmente 5, 6, 7 eletrões de valência. Ou então, no caso do hidrogênio, também poderá participar em ligações covalentes. Vamos ver então aqui um pouquinho da teoria do enlace de valência, portanto, a ligação entre os eletrões de valência dos átomos, para estabelecer a ligação covalente. Só os eletrões de valência, que são os do último nível, podem participar na ligação química. Após a ligação, estes eletrões são partilhados por ambos os núcleos. Portanto, quando se estabelece a ligação química, os eletrões da ligação pertencem quer a um dos átomos, quer a ambos os átomos. Não é? São partilhados. Que tipos de ligações covalentes existem? Simples, dupla e tripla. A ligação covalente simples representa a partilha de um par de eletrões.
A dupla, 2 pares de eletrões e a tripla, 3 pares. Ainda a saber, quanto maior o número de elétrões ligantes, mais intensa será a força de ligação. E, portanto, o comprimento da ligação será menor. Portanto, temos mais elétrões a unir os dois núcleos. Então, a energia de ligação será maior. Quem estudou muito a ligação covalente e a caracterizou foi Jean Lewis, e ele apresentou uma notação das moléculas que é muito útil para nós percebermos a estrutura até das moléculas. Então, a notação de Lewis é constituída pelo símbolo de um elemento rodeado por um ponto por cada eletrão de valência que o átomo apresenta. Exemplo: hidrogênio, número atómico 1, configuração eletrónica 1s1, então tem um eletrão de valência. Qual é a sua notação de Lewis? É símbolo do hidrogênio com um pontinho a representar o eletrão de valência. Este ponto, portanto, pode ser representado aqui, ou ali em baixo, ou ali por cima. Está bem? Portanto, é como se fossem os 4 pontos cardeais, portanto, podemos representar aquele eletrão de valência em qualquer um desses 4 pontos. Às vezes, em vez de aparecer um pontinho, podemos pôr uma cruzinha. Agora, o oxigênio, configuração eletrónica, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. Portanto, quantos eletrões de valência é que tem o oxigênio? Não se esqueçam, será os eletrões que estão no nível N mais alto, nível mais alto. Portanto, são 2 e 2, 4, 5, 6. São 6 eletrões de valência que o oxigênio tem. Então, último nível, última camada, N igual a 2. Então, vamos à notação de Lewis. Representando o símbolo químico, O, e depois temos que pôr 6 pontinhos à volta do oxigênio. 1, 2, 3, 4. Começamos então a emparelhá-los. 5, 6. Pronto. Agora, a localização, ter estes 2 pares de eletrões aqui ou tê-los ali é indiferente. O que é importante é que na notação de Lewis do oxigênio apareçam 2 pares de eletrões e 2 eletrões celibatários. O que é que estes 2 pares de eletrões representam? Olha, precisamente, estão a ver? Um desses pares será o da 2s, o outro par da 2p, e os 2 eletrões celibatários corresponderão a 2 eletrões, um que se encontra numa orbital 2p, y, por exemplo, e o outro na 2pz. Correspondem, portanto, aos eletrões que estão nas orbitais 2p. Relativamente agora à molécula de hidrogênio, H2, então vamos ver como é que é a notação de Lewis desta molécula, como é que os átomos se ligam. H2, portanto, temos 2 átomos de hidrogênio nesta molécula. Então, o que é que fazemos? O primeiro passo é sempre fazer a configuração eletrónica. A seguir, o segundo passo será sempre estabelecer a notação de Lewis de cada um dos átomos e depois emparelhar os eletrões de valência. Então, temos aqui a configuração eletrónica dos 2 átomos de hidrogênio, as notações de Lewis, e agora vamos ver como é que, então, o que é que acontece? Cada um dos átomos necessita de mais um eletrão para ficar com aquela orbital S completamente preenchida. Então, o que eles vão fazer é partilhar aqueles 2 eletrões. Então, sendo assim, este átomo de hidrogênio vai passar a ter 2 eletrões de valência e aquele também, ficando com uma configuração eletrónica estável. A representação final será assim. Esta é a representação de Lewis da molécula H2. Deixando lá os pontinhos e as cruzinhas. Aqui, se substituirmos o pontinho ou a cruzinha, sempre que nós temos 2 eletrões, podemos substituí-los por um traço, mas passa a designar-se por fórmula de estrutura. Portanto, quando se pede a representação de Lewis, deixa-se sempre os pontos.
Quando se perde a fórmula de estrutura, substituem-se os pares de eletrões, sempre que há um par de eletrões, substitui-se por um traço. Posto isto, em análise, ficamos a saber que a molécula de hidrogênio tem dois elétrões que são ligantes, dois elétrões ligantes, ou seja, um par de eletrões ligantes, e não tem elétrões não ligantes. E é uma ligação covalente simples. Agora, na molécula de oxigênio, o procedimento é sempre o mesmo, portanto, fazer primeiro a configuração eletrónica dos átomos da molécula, isto aqui só para visualizarmos, não é? O respectivo diagrama de caixas, não é? Estamos aqui a fazer uma revisão também do diagrama de caixas. Aqui, nas orbitais 2p, atenção, esta representação não está totalmente bem. Nas orbitais 2p, estas duas 2p deveriam, e esta aqui, portanto, estas três orbitais deveriam estar lado a lado mesmo. Aqui lado a lado. Portanto, se são dois átomos de oxigênio, temos duas vezes isto, não é? Então, o que é que vai acontecer? Vamos fazer as notações de Lewis do átomo de oxigênio, duas vezes. Não é? Então, aquele elétrão pode emparelhar com aquele e aquele da orbital 2p pode emparelhar com aquele da orbital 2p. Vemos aqui no diagrama de caixas. Então, o que é que acontece? Temos, então, uma molécula diatómica, dois átomos, em que existe uma ligação covalente dupla entre os dois átomos. Temos, por isso, a representação final que está aqui. Temos esta representação final. Temos, então, dois pares de eletrões a unir aqueles dois átomos. E há 4 pares de eletrões não ligantes. Agora, a repulsão entre pares de eletrões ligantes e não ligantes é mais forte do que entre pares não ligantes. Okay? Sendo assim, normalmente, na fórmula de estrutura da molécula, apresentamos estes pares de eletrões não ligantes mais afastados dos ligantes e mais próximos uns dos outros. Ficam assim meio enviosados. À esquerda temos a chamada representação de Lewis da molécula, mantendo os pontinhos e as cruzinhas, e à direita temos a fórmula de estrutura da molécula. Substituímos apenas os pontinhos pelos traços. Quando se dá a ligação, os elétrões ligantes têm de ter spins opostos. Então, relativamente agora à molécula de azoto, M2, temos novamente a notação de a configuração eletrónica do átomo e a respectiva notação de Lewis. E agora, só que agora temos 3, para cada átomo de azoto temos 3 elétrões celibatários que não têm par, correspondem precisamente aos das orbitais 2p, certo? Então o que eles vão fazer é partilhar precisamente esses eletrões e assim sendo já ficam, quer um quer outro, com as suas orbitais 2p completamente preenchidas. É ótimo, ficam estáveis, não é? O azoto passa a ter, o azoto, quer um quer outro, passa a ter 8 eletrões de valência, porque os eletrões da partilha pertencem quer a um átomo, quer ao outro. Assim é a representação de Lewis e assim é a notação, a fórmula de estrutura da molécula. Pormenor, aqui o facto dos pares de eletrões não ligantes, os não ligantes, estarem o mais afastado possível dos eletrões ligantes, pelaquela razão que eu acabei de referir há pouco. A repulsão entre eletrões ligantes e não ligantes é mais forte do que entre os pares de eletrões não ligantes. Portanto, vamos colocar estes aqui deste lado e não ali em cima ou ali em cima. Portanto, aquilo é a molécula de diazoto. Eu digo que
ainda aqui a reforçar o que é que são os elétrons ligantes e não ligantes. Na molécula de dinitrogênio, N2, existem 6 elétrons ligantes e 4 não ligantes. Existe ainda uma ligação covalente tripla. Portanto, esta é uma ligação covalente tripla. Numa ligação química, os elétrons do nível de valência podem ser ligantes ou não ligantes. Os ligantes são elétrons que estabelecem ligação, são partilhados pelos dois átomos. Os não ligantes são elétrons que não contribuem para a ligação. Relativamente à regra do octeto, relembrar que qualquer átomo, não esquecer, qualquer átomo, exceto o hidrogênio, tem tendência para formar ligações de forma a ficar rodeado por 8 elétrons de valência. Está bem? A exceção é o hidrogênio, não é? Que fica completo com 2 elétrons. Os gases nobres, estes, como têm as orbitais do último nível completamente preenchidas, não reagem. É o caso do, vamos ver aqui o néon, não é? O néon tem 8 elétrons de valência. O néon tem as suas orbitais completamente preenchidas, não estabelece ligações químicas, salvo raras exceções. Moléculas poliatómicas. Poliatómicas significa que têm vários tipos de átomos, têm mais de 3 átomos, têm mais de 3 átomos, poliatómicas. Temos a molécula de hidrogênio, a molécula de água, a molécula de água, dióxido de carbono, metano e amoníaco. Seria bom fazer-se as fórmulas de estrutura destas 4 moléculas, destes 4 tipos de moléculas. Vamos ver então, no caso da molécula de água, H2O, temos, novamente, o procedimento é sempre este, fazer a configuração eletrónica de cada átomo na molécula, depois, aqui está o diagrama de caixas, mas isto é desnecessário, isto é só para nós vermos que, havendo 2 átomos de hidrogênio, cada um deles com um eletrão de valência, havendo, no caso do oxigênio, 2 orbitais P que necessitam de um eletrão, não é? O que é que vai acontecer? Um daqueles eletrões vai formar par com um da orbital 2p do oxigênio e o outro com o da outra orbital 2p. Pronto. 8 eletrões de valência, 6 são provenientes do oxigênio, não é? E 2 são provenientes de 2 átomos de hidrogênio. Temos aqui, por fim, as notações Lewis de cada um dos átomos e já vemos que a ligação estabelece-se aqui. Portanto, temos uma ligação covalente simples aqui, entre estes 2 eletrões, e uma ligação covalente simples ali, entre aqui. Portanto, a forma final ficará, não é bem assim, porque a molécula vai ser angular. Não será bem assim, porque, tal como eu disse anteriormente, a repulsão entre pares de elétrons ligantes e não ligantes é mais forte do que a repulsão entre pares de elétrons não ligantes. Por isso, a molécula fica com os seus, no caso do oxigênio, fica com os seus elétrons não ligantes mais próximos uns dos outros, afastando os elétrons ligantes. Portanto, a geometria é angular. Forma assim um ângulo. Portanto, nesta representação final, estes pares ficariam próximos uns dos outros e a afastar os 2 pares de elétrons ligantes ali. 4 elétrons ligantes e 4 não ligantes são provenientes do oxigênio. 4 elétrons ligantes estão aqui, não é? 2 deles são provenientes do oxigênio. E depois temos 4 não ligantes, esses sim são provenientes do oxigênio. Temos também 2 ligações covalentes simples, que estão ali. A geometria desta molécula é angular, precisamente pela razão que eu referi aqui. Portanto, a forma final desta molécula vai apresentar os 2 pares de elétrons próximos um do outro,
do mesmo lado do oxigênio, e estas duas ligações enviosadas, formando um ângulo, assim. Aqui temos os átomos de hidrogênio e aqui temos o oxigênio. No caso da molécula de amoníaco, então, na molécula de amoníaco NH3, novamente temos que fazer as notações de Lewis de cada um. Isto aqui é só para visualizarmos o que é que acontece. Portanto, vejamos, são 3 átomos de hidrogênio, cada um deles com um eletrão na sua orbital 1s. Ora, eles vão querer arranjar mais um eletrão, certo? Por conseguinte, no átomo de azoto temos precisamente 3 orbitais 2p que necessitam também de par. Então, estabelece-se aqui a partilha destes eletrões. Então, são 8 eletrões de valência. Na molécula existem 8 eletrões de valência. 5 são provenientes do átomo de azoto. 5 são provenientes do átomo de azoto. E 3 eletrões são provenientes de cada um dos 3 átomos de hidrogênio. A notação de Lewis, portanto, de cada um dos átomos será assim. Depois começamos a perceber como é que eles se vão emparelhar. Temos um par, 2, 3. A representação final será feita desta forma. Portanto, isto será a notação de Lewis, aquilo a fórmula de estrutura da molécula. Não esquecer, a repulsão entre pares não ligantes e ligantes é mais forte do que a repulsão entre pares de eletrões ligantes e por isso a molécula vai ter uma geometria que é chamada geometria tetraédrica. Tetraédrica, exatamente. Então, nesta molécula temos 6 eletrões ligantes. Neste caso, a geometria é triangular. Já vamos ver geometrias ali à frente. A tetraédrica é quando temos 5 átomos na molécula. Portanto, este é triangular. Então, nesta molécula temos 6 eletrões ligantes, estão aqui, e 2 eletrões não ligantes. Estes 2 eletrões não ligantes são provenientes do azoto. E temos 3 ligações covalentes simples. A geometria é piramidal, estava-me a esquecer. Já vamos ver uma síntese das geometrias. Portanto, a geometria é em forma de pirâmide. Piramidal. Acontece quando o átomo central tem um par de eletrões não ligante e esse átomo central está ligado a 3 outros átomos. Forma uma pirâmide. Vem aqui a ligação, o comprimento da ligação oscila, não é? Devemos imaginar a ligação química assim, ela oscila. Quando os átomos se aproximam muito, voltam-se a afastar e, portanto, há ali um equilíbrio entre forças. Agora, temos então a molécula, esta sim, uma molécula com 5 átomos, a molécula de metano. Novamente, portanto, temos cada um dos átomos de hidrogênio vai partilhar o seu eletrãozito de valência com, no caso do átomo de carbono, o átomo de carbono tem 4 eletrões de valência. Então, temos 8 eletrões no total de valência, 4 provenientes são do átomo de carbono e 4 provenientes de hidrogênio. Fazendo a notação de Lewis, fica algo assim. Okay? Portanto, cada um dos átomos de hidrogênio vai partilhar o seu eletrãozito de valência,
Sendo assim, cada um dos hidrogénios passa a ter 2 eletrões de valência, é estável, são estáveis, e o carbono passa a ter 8 eletrões de valência. Temos aquilo que é uma molécula com uma geometria tetraédrica. Aqui não há eletrões não ligantes. São 4 ligações covalentes. Simples. Temos aqui a geometria desta molécula. Tem 4 vértices, portanto é tetraédrica. No caso vamos ver uma outra molécula também muito comum, o dióxido de carbono. Portanto, fazemos as notações de Lewis. Eu estou aqui a apresentar as configurações eletrónicas e os diagramas de caixa, mas essencialmente o que é necessário fazer é a notação de Lewis da molécula. Portanto, a notação de Lewis será, representamos o carbono com os 4 pontinhos à sua volta, são os eletrões de valência, e depois o oxigênio, cada um deles tem 6 eletrões de valência. Então, a forma de estrutura da molécula será assim. São duas ligações covalentes duplas. Temos a molécula tem 4 pares de eletrões ligantes e 4 pares de eletrões não ligantes. Normalmente estes pares de eletrões não ligantes ficam assim meio enviosados aqui, deste lado da molécula, de um lado e do outro, para reforçar então a repulsão que existe entre os pares ligantes e não ligantes. Pronto, aqui já foi referido. A geometria desta molécula é linear. Falando de geometrias, temos uma tabela síntese retirada do 10Q, do manual. Temos então geometrias. Estudamos geometria linear, angular, piramidal e tetraédrica. Então, depois temos aqui a caracterização e exemplos. Se nós conhecermos de antemão as fórmulas de estrutura das moléculas mais simples, e elas estão aqui, será muito simples depois de fazer a interpretação de escolhas múltiplas e outro género de questões assim mais simples. Portanto, a molécula de dióxido de carbono, a fórmula de estrutura é esta. Portanto, é linear. Não existem pares de eletrões. Não existem pares de eletrões não ligantes no átomo central e, portanto, ela é linear. O facto da molécula ter ou não ter ângulo, um ângulo diferente dos 180 graus, portanto, ter um ângulo diferente de 180, está relacionado com o átomo central e o facto de ter ou não eletrões não ligantes. Portanto, na molécula de dióxido de carbono, como o átomo central não tem eletrões não ligantes, ela adota esta geometria linear. Na molécula de água, ou sempre que nós temos uma molécula triatómica em que o átomo central tem pares de eletrões não ligantes, essa molécula terá uma geometria angular. Portanto, existem, neste caso, 2 pares de eletrões não ligantes no átomo central. E para minimizar as repulsões entre pares de eletrões ligantes e não ligantes, ela assume a geometria angular. Portanto, esta repulsão é muito grande e, por isso, ela assume esta geometria angular. O ângulo de ligação, no caso daqui, do HOH, na molécula de água, é 104,5 graus. Convém saber estes ângulos. Para a molécula de água, para a molécula do amoníaco, 107,5 graus. Tem que ser um valor maior do que para a molécula de água, porque aqui temos apenas um par de eletrões não ligantes a repelir os pares de eletrões ligantes. E depois na molécula de metano, 109,5 graus. Portanto, geometria linear, linear, o átomo central não tem pares não ligantes e é triatómica. Angular, temos o átomo central com pares não ligantes e são moléculas triatómicas. Geometria piramidal, temos
moléculas tetraatómicas em que o átomo central tem eletrões não ligantes. Geometria tetraédrica, temos moléculas pentaatómicas. Não existem pares de eletrões não ligantes no átomo central, okay? Na tetraédrica. Por último, suponho que seja mesmo o último conteúdo, relativamente à polaridade das moléculas. Há moléculas que são polares e há outras que são apolares. Então, nas moléculas apolares, e primeiro, o que é a polaridade? A polaridade relaciona-se com a distribuição das cargas elétricas, a forma como os eletrões de valência, ou os eletrões da ligação, os eletrões ligantes, são mais ou menos atraídos para um dos átomos, ou não. Nas moléculas apolares, a distribuição da carga é simétrica. Portanto, os eletrões da ligação são tão atraídos por um átomo como pelo outro. Normalmente isto acontece sempre nas moléculas homonucleares, quer dizer que só tem um tipo de átomo, homonucleares. Exatamente. Elas são sempre apolares. Por exemplo, H2, M2, O2. Agora, nas moléculas polares, a distribuição dessa carga elétrica é assimétrica. Por exemplo, na molécula HCl, é um exemplo. A molécula HCl, o hidrogênio tem um núcleo mais fraco, não é? Só tem um próton. O cloro tem um núcleo com 17, o número atómico do cloro é 17, portanto tem 17 prótons no seu núcleo. Logo, os eletrões da ligação são mais atraídos para o cloro do que para o hidrogênio, forma-se um excesso de carga elétrica da nuvem, fica eletricamente mais negativa do lado do cloro do que do lado do hidrogênio. Surgem polos. Polo negativo do lado do cloro, polo positivo do lado do hidrogênio. Por fim, relativamente aos parâmetros de ligação, há a referir o seguinte: 2 parâmetros de ligação, a chamada energia de ligação e o comprimento de ligação. No que concerne à energia de ligação, esta é a energia que é necessária para quebrar ou formar uma mole de ligações químicas de moléculas. A energia para quebrar a ligação considera-se como positiva, bem? Porque temos que fornecer energia ao sistema. A energia para formar a ligação é considerada negativa porque ela é libertada. Portanto, sempre que há formação de ligações químicas, há libertação de energia, porque, obviamente, um sistema que esteja os átomos, quando estão ligados na molécula, estão mais estáveis, não é? Então têm energias mais baixas. Logo, para onde foi a sua energia? Foi libertada. Portanto, quando se forma a ligação química, a energia é libertada. Portanto, energia associa-se a um valor negativo. Quando se quebra uma ligação química, então a energia é positiva. A energia de ligação é um parâmetro importante na informação que nos dá sobre a estabilidade da molécula. Quanto maior o valor da energia de ligação, mais estável é essa ligação. Então vejamos. 2 átomos de hidrogênio. Temos os 2 átomos de hidrogênio isolados. Eles vão estabelecer a ligação. Quando se estabelece a ligação, temos 436 kJ por mol libertados. Energia positiva. Energia negativa. São libertados. Energia negativa. Sempre que se liberta, a energia é negativa. Depois, aqui temos a ligação. E vamos quebrar essa ligação. Então temos que fornecer energia ao sistema, não é? Para quebrar a ligação. Então o sistema absorve, esse valor é positivo. O último parâmetro da ligação é o comprimento da ligação. O comprimento da ligação é a distância média entre os núcleos dos 2 átomos que estão ligados. E tem que ser na posição de maior estabilidade. Portanto, está relacionado com aquele raio internuclear de equilíbrio que vimos no início. Não se esquecer que este é um valor médio, pois a molécula não é uma entidade rígida. Está bem? Como viram ali nas simulações, os átomos ora se aproximam, ora se afastam, ora se aproximam, ora se aproximarem mais, logo a seguir
vão se afastar devido àquele equilíbrio entre as atrações e as repulsões. Temos aqui 3 ligações covalentes, a simples, a dupla e a tripla. Nós dizemos que a ordem de ligação aumenta. O que é que a ordem de ligação está relacionada com o número de pares de eletrões partilhados. Portanto, aqui temos a ordem 3, 2, 1. A ordem de ligação está a aumentar, a sua energia de ligação também aumenta e, por sua vez, o comprimento de ligação diminui. Pronto, temos então os parâmetros de uma ligação covalente são estes. A ordem de ligação, ok? A ordem 1, quando é apenas uma ligação covalente. A ordem 2 é uma ligação, esta é a ligação covalente simples. A ordem 2 é para a ligação covalente dupla. A ordem 3 para a ligação covalente tripla. Portanto, este é um parâmetro de ligação. Um parâmetro da ligação covalente. O outro parâmetro é chamado a energia de ligação, que é a energia associada à ligação. Quanto maior a ordem, maior essa energia. E o comprimento de ligação. Quanto maior a ordem, menor o comprimento. E pronto, tem aqui a síntese. E é esta é a síntese do capítulo, ou melhor, do subtema ligação química. Para acompanhar, portanto, temos o manual 10Q do Filhais, que é o manual adotado na nossa escola. Espero ter ajudado com estas pequenas revisões e depois será a parte da aplicação nos exercícios, claro. Fazer sempre exercícios de complemento ao estudo. Obrigada e até uma próxima oportunidade.